Assim, ó, deixa eu ir lá ver o joguinho, aquele aí, não, pô, de repente se der, vou naquele. É isso aí. Informações de bastidores mostram até um pouco mais de convicção do que a gente colocou na matéria, que a gente optou por ser precavido, até porque o lead mudou, quando a gente já estava apurando a questão do Jorge Jesus, mas o lead muda quando surge a notícia do Abel. É natural que o Jorge negue ou tenha esse tipo de conduta, mesmo até porque o Abel ainda é oficialmente o técnico do Flamengo. Sim. Mas as conversas acontecem, quem até faz a intermediação é o Bertolucci, que é um empresário, hoje é um dos maiores empresários do mundo, e através do filho dele, Luca, que faz essa intermediação, há essa conversa, mas vamos ver, acho que hoje, depois da postura do Abel, meio que o foco mudou tanto para a gente quanto a apuração, quanto para o clube também de estancar isso aí, tentar resolver, até porque a conversa com o Jorge já teve início. Mas a situação é essa, o clube hoje está sem técnico, é questão de horas do Abel informar ao elenco, ou minutos já, a gente pode dizer assim. E se voltar para trás? Se voltar para trás, voltou. Quem que vai assumir lá interinamente? É o Marcelo Salles, Salles. O Pet conhece bem, é conhecido como Fera, ele foi auxiliar do Andrade em 2009, não é isso? Foi. Chegou agora no Flamengo 2 meses atrás, aí pedia para voltar, e o Abel acolheu ele. Ó, só para não perder o gancho, durante a turnê brasileira do Jorge Jesus, o Jesus esteve aqui até semana passada, quinta-feira o Eude Júnior conversou com ele, a gente usou trechos desse papo em outros programas, mas esse sobre o Flamengo estava inédito ainda e você vai ver agora aqui no Seleção. Não me coloco nessa onda porque não é bom para mim. Tenho um carinho muito especial pelo treinador do Flamengo, o Abel. Agora, ele sabe, eu sei, nós treinadores estamos sempre na corda bamba. Eu costumo dizer, eu tenho sempre a minha mala, nunca abro a minha mala, vou para um clube, minha mala fica sempre ali ao lado. Sei que de um momento para o outro vais, não é? Inclusive o brasileiro trabalharia no Brasil? É um sonho que eu tenho. Não sei quando, mas é um sonho que eu tenho. Porque eu sou apaixonado. O sonho que ele tem é trabalhar no Brasil, viu, gente? Não especificamente do Flamengo. O trecho do Flamengo era aquele que falava do Abel. Inclusive o Pet disse aqui, lembrou bem, que o Abel trabalhou muito tempo em Portugal, é amigo de muita gente, e o próprio Jorge demonstrou essa amizade falando, olha, o Abel que tá lá é meu amigo, eu não vou falar nada sobre isso agora. Mas a parte da malinha o Muricy gostou, né? Porque é assim mesmo, né? Já tá ali sempre pronto. Agora é tal time, você já vai, né? Fica lá, a malinha fica sempre lá. A gente vai tirando uma roupinha e trocando, né? Mas deixa lá, a gente não muda as coisas. Por isso que eu, na minha carreira, não criei meu filho por isso. Porque, pô, você não vai levar o filho? Eu falei, quando eu levar o filho? Não sei se vai ficar uma semana, 2 semanas, 3 meses, não sei. Eu dava sorte de sempre ficar bastante nos lugares, né? Mas não tem condições, o técnico vai sozinho mesmo com aquela malinha e não sabe quanto tempo vai ficar. Que existe 2 tipos de técnico só. Quais são os 2 tipos? Prontos para assumir e outros prontos para cair. E a questão da convicção, né? Jorge Jesus chega, um técnico estrangeiro, tudo bem, a língua, né, facilita, mas a gente viu o Paulo Bento trabalhar no Cruzeiro e também teve muita dificuldade, porque é uma cultura diferente, né? É um outro tipo de trabalho. E aí você vai colocar um treinador num momento em que você tem uma decisão de Copa do Brasil. Tudo bem que você tem uma parada de Copa América, mas aí depois você já tem oitavas de final de Libertadores contra um Emelec que é chato de enfrentar, principalmente fora de casa. Então, assim, é uma situação que a diretoria do Flamengo se expõe nesse momento ao fazer isso. Mas, André, por outro lado, assim, aí tentando até levantar o debate com vocês aqui, até que ponto também insistir com um trabalho que, do ponto de vista tático, e ali não funcionava, o time era um time inconstante, isso era claro, pela questão defensivamente. Eu entendo perfeito, mas vou te responder simples. E o próximo, quando não dá o mesmo resultado? E o próximo, até quando você vai fazer isso? Até quando você vai trocar? Alguém sabe que o Jesus é muito tático? O Jesus ele é muito bom assim? Esse que é o problema, a questão cara. da convicção passa também pelo dilema que era ano passado de Abel ou Renato, e são caras bem distintos. Aí a gente já fica claro que você não tem a convicção. O que faz com o Rueda, depois o antes dele que o Zé Ricardo, Rueda,
Maurício Barbieri, o Paulo César Carpegiani, o Dorival, o Abel, o Renato. O Roger Machado estava fazendo um trabalho de resultado. Tinha resultados no Palmeiras no ano passado. Só que aí caiu porque o time não conseguia. É o mesmo filme do Palmeiras. A percepção do Abel era essa. O time não conseguia responder. E aí, só que a diferença que o Flamengo não tem e o Palmeiras teve, a vinda de um cara como o Felipão, que o presidente até o porteiro respeita. Com vínculo. Completamente diferente. Com o clube. O Flamengo não tem o Felipão. Se viesse alguém no Flamengo com vínculo e credibilidade do clube, apoiado, assim, que conhece o clube. Você justifica, né? Mas eu acho que o Flamengo viu no Abel uma espécie de Felipão. Um cara grande. Então, mas por que não ter paciência? Meio paizão, para cuidar do elenco aqui. Vocês não acham que o Flamengo procurava um efeito? Depois dessa aqui, acho que não viu nada. Simplesmente estava na campanha política da eleição e ventilado o nome, foi mais bem ventilado, mais bem aceitado. Pelas duas chapas até. Da opinião pública, 2, 3, 4 chapas aqui que não tinha chance de ganhar. Mas até o peruano, que era candidato à presidência, ele falou também, meu Abel. A questão basicamente assim, ano passado tinha uma percepção de que tinha futebol, mas não tinha postura. E aí foi-se buscar essa postura. A percepção que se tem atualmente é que tem sim essa postura, tanto que teve a virada no domingo e tal, mas falta futebol. Então assim, aí Mas o Dorival não caiu fazendo um bom trabalho? Sim, mas aí isso que eu toda a questão política... Não, eu digo, era o combinado de ficar até o fim do ano. Renovou, né? Sim. E vou te dizer uma coisa, e o último jogo fez o quê? Perdeu para o Atlético. Perdeu em casa contra o Atlético. E aí? Então, teve 4 ou 5 jogos, né? O último perdeu. Em casa. Mas uma coisa que mas de vez em quando vai perder, não tem jeito, né? Eu tô dizendo, mas eu estava ano passado, eu cobria já ano passado, assim, do ponto de vista de rendimento da equipe, como equipe, tanto o trabalho do Barbieri quanto do Dorival, aos meus olhos, parecia uma equipe mais bem arrumada. Porque tirou, esse é o problema, né? Então, como é que tira um treinador tirou por causa da desse, eleição, Muricy. Os dois treinadores são bons, como você falou, o Barbieri e o Dorival, eu já conheço há muito tempo, inclusive foi meu auxiliar. Pô, mas você tira, cara, sabe? É esse que é o problema. Então, sabe, é isso que... Aí traz um outro treinador que eles não sabem o que vai acontecer com o treinador e assim vai ficando, ó. E com um estilo bem diferente do que era Barbieri e Dorival, que era de posse de bola, de imposição. O Abel já é uma outra postura. Uma coisa, é muita diferença. Quando você trabalha sem nenhuma responsabilidade, sabendo que aqui é um mês você vai embora. Sim, sim. E você faz... Interino é a melhor coisa que tem, interino, pô. Por isso dizendo... Interino não esquenta a cabeça. Olha o Rodrigo Você Santana aí. recebe essa batata quente Isso é aí, o melhor que tem. agora é contigo, meu irmão. O dia que ele assinar o contrato, aí ele vai correr risco. O Dorival não Por vai... isso que aconteceu com o Maurício Barbieri. Melhor E não o querer Dorival contrato. também no final também. Eu vou te contratar. O Dorival eu não quando chegou assim, se ganhar é lucro, porque faltam 10 rodadas, o que Não vier tem é nada a lucro. perder. Não tem nada, a pessoa Por isso pode que é bom ganhar. ser Aí que, interino. conseguiu, na última rodada, por que não fica Dorival? Conseguiu 5 vitórias. Aí, perdeu. Quando tinha resposta, se ganhar essa, se tinha ganhar, talvez ia ficar. Não sei, mas estou dizendo, é muita diferença quando você assume uma coisa sem nenhuma responsabilidade e quando você tem responsabilidade. O problema de tem você razão. ter uma gestão que é muito de fora para dentro, você acaba tendo torcida como termômetro. Ontem, por exemplo, o Caê sabe, né, a gente conversou ontem à noite, saiu um fake news ali de um print de um suposto repórter da Argentina que teria falado que teria um repórter que não existe, que teria colocado o Gallardo como Já acertado, contratado pelo Flamengo. Ou seja, olha isso. Então é uma loucura que vai se criando. Essa questão também da pressão externa, eu só quero aqui contrapor as situações, não estou defendendo ninguém, mas é uma pressão que já vem há muito tempo, assim, tipo... É uma pressão externa e aí a gente vai avaliar se deve ser levado em conta ou não, mas principalmente de redes sociais, que eu até acho que é uma parcela menor do que muitas vezes se amplifica muito mais. Do que parece ser, se amplifica muito mais do que realmente é, mas nas redes sociais a campanha contra o Abel há muito tempo. E hoje em dia os caras olham muito isso, né? E não por acaso, quando chegou na arquibancada, surtiu efeito. Porque tinha muito em rede social por muito tempo, mas nunca tinha chegado ao Maracanã. Eu lembro Domingo chegou no Maracanã. Do Rueda quanto do Diego Alves, a torcida invadiu quase as redes sociais dos dois. O próprio Rafinha foi muito isso. Né? O próprio Rafinha foi muito isso. E aí os caras hoje estão monitorando tudo, né? Olha lá, os caras querem o Rueda. A gente sabe que o Marcos Braz e o Bruno Spindler foram para a Alemanha para convencer o Rafinha a voltar para o Brasil, tudo isso e tal. Foi um processo que precisou
existir ali. Agora, quem convenceu o Rafinha de que voltar para o Brasil e vir para o Flamengo era legal, era bom, ele se sentir importante, foi a rede social. E isso lá em janeiro, né? Não tem a Isso menor lá em dúvida janeiro. disso. Que ele ficou enlouquecido com as mensagens da torcida do Flamengo. Diego Alves foi parecido também. Põe os números do Abel aí na tela, só pra gente usar também na análise. E os números do Abel não são ruins, mas tem aquela coisa, né? Do número do que a gente vê em campo, são 29 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Cai quase 70% de aproveitamento. Toma muito gol, né? São 55 os pró e 26 contra. Essa questão da defesa pesou bastante, assim. A equipe... E aí questiona-se muito também, porque com as mesmas peças, e teoricamente houve uma troca de peça que foi o Hever pelo Rodrigo Caio, que é o grande destaque para mim, não só da defesa como da equipe na temporada. Então, assim, a defesa teoricamente ganhou um reforço e com as mesmas peças, Diego Alves, Pará, Léo Duarte, René, e Cuejá na frente ali, o rendimento piorou. Então, há muito também esse questionamento e muito, assim, Foram 18 vitórias, sim, mas questiona-se muito internamente e aí... Aumentou o número de gols, não? Aumentou. Não tem o número. Proporcionalmente, sim. Pode ser que, sei lá, mudou o esquema de jogo, quer jogar mais ofensivo, mas deixar aberto. Mas aí é uma quase questão um gol também por jogo. É uma questão também que tem que ser dividida com a direção, né, Caio? Porque a gente, na Central do Mercado, no começo do ano, a gente ouvia muito o Flamengo precisa de um zagueiro como o Rodrigo Caio, mas também precisa de um experiente do lado dele. Tanto que foi atrás do tanto Dedé. Miranda, Dedé... Então, assim... Tanto que está buscando agora na Europa, tem alguns se está nomes tomando gol, também passa pelo planejamento, né, Muricy? Mas a questão, André, que eu te falei, com a mesma defesa, ano passado, tomava menos gols. Era Léo Duarte e Hever, no caso. Com o Rodrigo Caio, eu acho que você tem um Mas ganho... ele teve um experiente e um novo, agora tem 2 novos. Mas Rodrigo Caio é semi-novo, né? Mas eu acho que do ponto de vista de rendimento, o Rodrigo Caio tem rendido melhor que o Hever. Sim, mas ultimamente, no início também. No início também não foi tão bem. No início começou mal, tem que se adaptar. Primeiro chegou, primeiro não tinha o ritmo do jogo, ano passado não estava jogando. É isso aí. Tudo é plausível. E no início tomava-se muito gol, não é agora que está tomando muito gol. Então está melhorando. O Rodrigo Caio melhorou, mas no início, quando chegou, teve falha, aconteceu. Teve o último jogo, 2 falhas, e dele contra o Atlético e do Léo Duarte. Acontece, mas aumenta, como o professor está dizendo, aumentou também os gols. Sim. Deveria ser proporcional. O que é? O Santos está tomando muito gols. Mas está jogando. Isso é só um fato, um parâmetro, não quer dizer nada. E a estatística é muito para o que você quer fazer. Qual é o teu intuito de fazer? Quer tirar o quê? Se eu quiser tirar, toma muito gol, zaga, não tá, mas. Aí você fala isso. Mas se você tem por outro lado o contrapeso, então tem que análise tem que ser mais profunda. Agora, nós estávamos aqui. Acho que todos nós aqui estamos cobrando mais um zagueiro para o Flamengo, laterais. O próprio clube sabe disso, tanto que vai vir, né? O sistema defensivo não está tão forte quanto o sistema ofensivo, quer dizer, os jogadores, posições ofensivas, têm peças de reposição muito mais equilibradas do que na defesa. Então, essa coisa não é culpa do Abel. Sim. E Abel, o único jogador que o Abel trouxe nessa... Bruno Henrique, que deu mais certo que todo mundo. É isso aí. Essa questão também, voltando na questão de indicar ou não indicar, a situação do Arrascaeta pesou muito. Pesa bastante. Assim, no domingo mesmo, antes da virada, havia um questionamento, assim, até uma irritação. Assim, como que ele não colocou o Lincoln e não botou? Começou no jogo do Penharol. Os 2 jogos antes, o Arrascaeta sumiu, pô. Entendeu? Nós temos que ver o outro lado. Se for para dentro do campo, o Rascaeta 2 jogos atrás sumiu, pô. E se coloca e não faz, por que coloca? Contra o Corinthians lá que eu comentei o jogo, não jogou. Foi mal. Sabe, pô, então o técnico fica numa situação, cara, pô. E aí é o seguinte, ele tem o elenco. Fala, pô, cara, o cara tá jogando mal e continua com o cara. Nós temos que ver isso também dentro. Sim. O treinador tem que gerir um grupo. Pô, o cara não tá rendendo. O Diego no banco, um meia que sabe jogar. Pô, eu não vou deixar o cara só porque ele custou não sei quanto, ele tira o cara, pô. No Palmeiras, ele faz o correto, no pô. Palmeiras o Borja não tá fazendo gol, o que o Felipão fez?